Estamos de volta para mais um episódio do seu podcast Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, professor doutor Aécio Góes. É isso aí, de volta aqui, eu e meu grande amigo João. Fala aí, João. Tudo bom? Beleza? Tudo tranquilo? Como é que você tá? Novidades? Bem também. Bem? Ótimo. Tranquilo. João é o nosso coordenador administrativo, didático, acadêmico, tudo que tiver direito aqui do programa de residência. E a nossa querida Amandinha não veio hoje, né? A Amanda está em... Tá viajando hoje. Viajando. Então, Amanda, você que está ouvindo a gente, aí um beijo para você onde você estiver. Traga algo gostoso para nós comermos, porque eu tenho certeza que deve estar em Minas, com a família, em Belo Horizonte. Né? É isso. Vamos ver, né? Vamos ver o que ela traz pra gente. Muito bom. Você já deve ter visto na descrição aí do episódio no nome. Nós vamos hoje comentar aqui sobre um vídeo que rolou aí nos grupos do WhatsApp, né, João? Um vídeo de uma toracotomia. Quer comentar, João? Como é que foi quando você recebeu esse vídeo aí? Acho que bastante gente recebeu, né? Rodou bastante, vários grupos acabou passando. Um vídeo de uma tóraco realizada em pré-hospitalar, né? Pela equipe do SAMU. Se não me engano, foi no sul, algum lugar da região sul. A equipe realizou uma tóraco em pré-hospitalar e isso gerou muita discussão de qual que é a indicação, se vale a pena, se é para fazer, não é para fazer. E é uma discussão que a gente tem o tempo todo da tóraco. Aqui na residência a gente discute bastante porque eu sou um entusiasta da toracotomia. Eu acho que quando bem indicada ela traz resultados interessantes. Na residência aqui de medicina de emergência a gente tem simulado, né, em modelo animal de toracotomia de emergência, toracotomia de reanimação, toracotomia ressuscitativa. Depois a gente discute o melhor nome aí também. Inclusive hoje, né, João? Daqui a pouco, a gente vai acabar de gravar episódio, a gente vai lá para o modelo animal. Com os residentes lá para eles treinarem. Com os residentes para treinar, né, em modelo animal que simula sangramento de uma forma muito interessante. Mas vamos dividir o episódio em algumas discussões, né? Primeiro vamos fazer uma discussão teórica, né, sobre o nome e a indicação. Depois a gente vai para o vídeo propriamente dito, comentar um pouquinho da técnica, ver o que a gente achou legal, o que faria diferente. E no final vamos dar uma pincelada, João, na questão ético-legal da divulgação desse vídeo aí, o quanto isso é interessante ou não, para a gente tomar alguns cuidados também, né? Então, começando, João, que nome você gosta? Toracotomia de emergência, ressuscitação, reanimação, de massagem interna, como você chama? Eu gosto da tóraco ressuscitativa, tóraco de ressuscitação. Eu sou um grande fã também da tóraco, né, aplicada corretamente. Eu gosto muito da visão do John Hines, que ele falava da tóraco, e ele dizia que era uma indicação interessante. E para o nome, ele falava assim, quando você fala uma tóraco de emergência, urgência é uma tóraco para ser realizada no centro cirúrgico, por um cirurgião torácico. Uma tóraco de sala de emergência restringe a localização para a sala de emergência. Nesse caso até interessante, realizada no pré-hospitalar. Ele falava de tóraco de ressuscitação, tóraco de reanimação, porque é um procedimento salvador de vida naquele momento para o paciente, né? Eu gosto bastante desse nome por isso mesmo, de ressuscitação. Eu acho legal também. O que o pessoal geralmente pode gerar dúvida, né? É porque acho que a maioria das pessoas aprendem que essa tóraco é indicada somente em pacientes em parada cardiorrespiratória, né? Então, como eu faço RCP, né, reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação, automaticamente o nome passaria a ser toracotomia de reanimação. Mas é interessante porque tem algumas situações que o paciente não precisa estar parado para ele fazer a toracotomia, né? Por exemplo, num choque grave de um ferimento de arma de fogo abdominal ou no aneurisma roto de aorta abdominal, você poderia fazer a toracotomia só para campear a aorta, né? A aorta massagear. Para sangramento, sim. O paciente não está parado ainda, então acho que o nome talvez engane nesse sentido. Uma das indicações que eles discutem bastante seria que eles gostam de colocar como periparada, né? Não paciente em parada, mas aquele paciente que eu imagino que ele vai parar pelo sangramento dele, então eu não vou esperar ele parar para ter uma situação mais grave. Sim. A mesma ideia de uma intubação ressuscitativa, outros procedimentos ressuscitativos. Que a ideia é, quando você está fazendo um procedimento ressuscitativo, não só de reanimação, você está precisando de um paciente que está parado, você vai reanimar ele. Num paciente ressuscitativo, você está ressuscitando ele. Então, ressuscitando volemicamente é ressuscitação.
Perfeito. Então a ideia de mudar para recitativo seria essa também. Acho boa a ideia também. O paciente periparada também entra em ressuscitação. Acho ótimo. Então a gente já entendeu que vai ser um procedimento invasivo, né? É uma toracotomia, né? O tórax será aberto, que é feito fora do centro cirúrgico. Isso. Então é um procedimento que não vai ter o rigor de sepsia, não vai ter toda a proteção de cuidados de contaminação, de risco de pérfuro, né? Então é um procedimento que envolve uma atmosfera de não total controle, né? Sim. Por mais que quem faça tenha que tentar atingir esse controle, todo mundo sabe que na toracotomia o pessoal se suja de sangue, tem risco de se machucar ou nos pérfuros ou na costela do paciente, em espículas ósseas. Geralmente tem muita gente vendo, você está num ambiente que não é controlado, então tem outros profissionais da saúde vendo, outros pacientes vendo. No caso aqui, que foi num APH, né? Tem outras pessoas leigas vendo, filmando. Então a toracotomia é um procedimento que ao mesmo tempo ele tem um apelo psicológico muito forte, né? Sim. Então ele foi feito fora do centro cirúrgico, num contexto de um paciente muito grave, né? O ATLS, Deus o tenha, ele fala, né, que é em parada cardiorrespiratória presenciada com ferimento penetrante na região torácica. Mas o João aqui já deu vários exemplos que a gente pode indicar para outras situações, ou seja, eu vou abrir o tórax para acessar algumas estruturas e nela realizar alguns procedimentos, né? Então se a gente fosse dividir, João, abrir o tórax para acessar o coração, abrir o tórax para acessar a aorta e abrir o tórax para acessar outras estruturas. O que daria para fazer nessa toracotomia aí e contextualiza com o quadro do paciente? Então, num caso X eu posso fazer isso, num caso Y eu posso fazer aquilo. A ideia normal, em geral, é que o procedimento em si, ele não é aquele procedimento cirúrgico, com todo o rigor cirúrgico que a gente vai ter. Então, o procedimento visa focar na reanimação naquele momento que o paciente está precisando. Você não vai conseguir se escovar, você não vai conseguir se escovar, né? Toda a preparação e a correção cirúrgica também vai ser complicada naquele momento. Você não tem todos os materiais. Você não tem todos os materiais, nada disponível. Em geral, às vezes você vai ter disponível só um bisturi e olhe lá para fazer esse procedimento. No vídeo, até avançando um pouco na nossa discussão, ele tem acesso a um finoqueto, mas assim, quantos profissionais vão ter, mesmo na sala de emergências. Sabe? Você sabe, são parênteses, muitas pessoas contraindicam a toracotomia exatamente porque a maioria dos profissionais está nesse cenário. Ele não tem o EPI adequado, então ele tem luva, no máximo um avental estéreo, que às vezes não dá tempo de pôr. Ele não tem materiais, ele tem um bisturi, geralmente uma lâmina pequena, não tem finoqueto, não tem clamp, não tem pinça longa. E o desfecho, a maior parte é morte, né? A minoria salva. Então muita gente fala assim: bom, vai salvar a minoria. A pessoa não tem treinamento, não está no lugar correto, não tem o equipamento certo, não está protegida, está pondo todo mundo em risco. Melhor não fazer. Tem gente que acredita pensa nisso, né? Porque o máximo rigor técnico que você consegue ter ainda é muito aquém do rigor técnico que você teria num ambiente controlado, em que você estaria paramentado, com todos os equipamentos disponíveis, né? Sim. Acho que é uma discussão válida, mas ainda assim, para aqueles poucos que sobreviveriam, talvez vale a pena. Vale a pena, mas aí, voltando à discussão, a questão de você pode acessar a aorta, pensando num sangramento maciço mais abaixo do tórax. E aí, se você tiver um clamp de aorta, você pode realizar o clamp, ou mesmo com a mão, colocar a mão ali e parar a segurar esse sangramento. Então a primeira indicação seria para clamp de aorta, pensando num choque. Um paciente num trauma infradiafragmático, por exemplo. Então eu estanco o fornecimento de grande parte do sangue para essa região sangrante, por exemplo, fígado, baço, ilíaco, aorta, abdominal, tudo. E ao mesmo tempo eu aumento a pós-carga, né? Aumenta a pós-carga, aumenta o fluxo cardíaco coronariano, cerebral, pulmonar, tudo. Perfeito. Vai melhorar ali, mas metade do corpo vai parar de receber o sangue que ele estava recebendo. A outra indicação, que é a indicação mais clássica, que todo mundo sabe, de trauma penetrante, especialmente penetrante cardíaco. Sim. Você vai fazer parir o coração, né? A luxação do coração, tirar ele daquele ambiente fechado em que ele está tendo um aumento de pressão pelo sangramento e, se possível, bloquear esse sangramento
ali, a gente gosta de indicar mais com o dedo, com um folezinho, mas algumas pessoas com a técnica até podem fazer um ponto cirúrgico ali se tiver a condição. Perfeito. Então a gente acessaria o coração para tratar o tamponamento cardíaco, né? Então abriria o pericárdio para resolver o tamponamento cardíaco e ao mesmo tempo poderia ocluir um possível furo, uma lesão, que estaria sangrante, e aí eu aproveito e já massageio, né? Já massageio o coração, tá na mão ali. Porque imagine o paciente com um furo no coração, né? Um ferimento penetrante, e você fazendo massagem cardíaca externa. Se o pericárdio estiver fechado, a massagem não vai resolver porque está tamponado. Punção de Marfan mal aspira coágulo, não vai dar. E se tiver o pericárdio aberto e sangrando, cada vez que você massageia o tórax, você sanguina mais ainda o paciente, não resolveria. Por isso que parada cardíaca em trauma, não adianta muito ficar fazendo massagem cardíaca externa. Não, né? O que eles falam, inclusive, é que aumenta a mortalidade do paciente. Exato. Então, ficar fazendo massagem não é a melhor indicação para esse paciente. E daí meio que sobra para a gente a tóraco, né? Sim. Na questão de ressuscitação. Não, perfeito. Então, ferimento penetrante. Lembrando que tem muito mais sucesso, obviamente, o penetrante de arma branca por arma branca do que o penetrante por arma de fogo, né? Arma branca são lesões menores, menos energia cinética, você consegue controlar melhor. E às vezes você pode fazer a toractomia para controlar sangramentos de outras regiões do tórax, né? Subclávia, parênquima pulmonar, hilo pulmonar, diafragma. Você abriu, você achou alguma coisa sangrando, coloca compressa, comprime que para de sangrar. Clampeia, comprime. Clampeia, exatamente. Muito bom, então vimos que a indicação não é tão restrita, né, que nem o ATLS. Embora pessoas não treinadas, talvez sem material, tenham que pensar muito antes de fazer. Então, capacite-se, não é para sair fazendo. Se a sua residência não te ofereceu isso daí, vá atrás de um curso. Existem vários cursos que te capacitam a fazer isso. Geralmente são cursos de trauma, né? Por exemplo, o DSTC, o ATOM. Depois eu posso até passar outro nome de cursos para vocês aí. A SBITE, a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, está trazendo vários cursos. Ela está em parceria com a BICOT, que é o Comitê Brasileiro de Trauma Internacional, é um braço do Comitê Internacional. Eles estão trazendo vários cursos de capacitação. E ambiente controlado, né? Pelo menos minimamente, né? Não vai me fazer com luva inadequada, com material inadequado, porque o sucesso vai ser muito ruim. Você vai acabar dilacerando um corpo, se machucando, expondo as pessoas a risco, de forma fútil, né? Sim. Mas vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo, então. Que interessante, né? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, não sei se você tem esse vídeo aí, a gente não vai mandar o vídeo, porque a gente não tem autorização da família, do paciente e tal. Mas a gente vê que o profissional ele tá de luva, pelo menos, né? E tá fazendo uma toractomia anterolateral esquerda, né? E a gente vê que ele usou um bisturi. O que você achou dessas bisturizadas dele aí, João? Boas, ruins? Começando assim, falando bem, né? Começando bem, ele fez um corte bem amplo. Bonito, né? Um corte bonito, um movimento bem amplo, único, né? Não foi aquele cortinho de tesoura, assim, que vai cortando. Ciscando, né? Não foi ciscando, né? Não foi um corte bem direcionado, bem bonito, longo. Acabou pegando um pouco até da musculatura já, né? Entrando um pouco mais. E daí ele entra para tóraco digital, né? Eu achei que foi muito bom o corte. A altura tá boa, né? Talvez um pouquinho alto, né? Porque tá muito perto do mamilo. Não, dava para ir uma costela mais para baixo, mas assim, nada que impeça a realização. Porque nessa altura aí, acabou cortando muito o peitoral maior, né? Você vê que o peitoral maior foi embora aí. Sim. Mas daria para, não vai atrapalhar isso daí. Mas se fosse uma mulher com mama, aí não daria, né? Cortaria a glândula mamária no meio. Mas aí faria no suco mamário. E é interessante que ele faz esse arco para axila, que é o adequado mesmo, ele vai seguindo a costela. Isso, ele sai até a maca mesmo, como a gente ensina aos residentes. Então quem fez sabia o que estava fazendo. Esse corte aí foi muito bem feito, muito seguro, são passadas de bisturi muito firmes, sabia o que estava fazendo, não é um amador fazendo não. Por aí, a forma que segura o bisturi também, né? Sim. Se você olhar aí, ele segura o bisturi com o dorso, né, do bisturi exposto, né? Então sabe o que está fazendo, tem técnica, tem segurança, tem precisão. E aí ele já consegue acessar o espaço intercostal e já faz uma toracostomia digital, né? Isso, ele já avança para digital ali, né? Já pega a musculatura. Ele abre bem, aí a gente vê que ele já coloca o indicador da mão esquerda, ele já viu que abriu, e aí o vídeo pula para a pleura aberta, né? Já está aberta, e ele coloca um finoqueto. E aí, João, o que você achou disso daí? Ele está com um finoqueto bem grande, né, para esse paciente. Bom, finoqueto gigante. Finoqueto gigante, né?
Normalmente a nossa indicação é colocar o finoqueto na direção da maca, né? Ele acaba colocando na outra direção. Eu não sei se ele conseguiria até colocar na outra direção, porque o finoqueto é tão grande. Exato. Talvez tenha sido uma necessidade de posicionamento mesmo. A ideia de colocar o braço do finoqueto, o braço vertical dele, né, na maca, é que se você precisar fazer um clanshell, né, se você precisar ela não atrapalha, ampliar para o outro lado, ela não está no meio, né? Não que vai ser um impedimento total, mas a hora que você põe a barra do finoqueto na maca, ela não fica na sua frente, o campo fica mais livre, tudo. Eventualmente você tem uma outra pessoa do outro lado te ajudando, isso facilita. Mas a maioria das pessoas que eu vejo fazendo, que não treinaram de forma sistemática isso, põe para cima, porque é mais fácil de abrir, né? Tá, na frente. A catraca está muito livre. A hora que você põe para baixo, você não consegue fazer o giro completo da catraca por causa da maca, você tem que fazer meias luas, né? Uhum. Isso dificulta um pouquinho. Não configura um erro, mas talvez não é uma pessoa que faça de rotina isso, né? Imagino que acho que não é um procedimento de rotina tão comum também, né? Exato. Chamam de HALO, né? Os procedimentos, né? High Acute Low Occurrence, né? Mas beleza, então ele vai abrindo o finoqueto e aqui a gente percebe, né, que ele não abriu a musculatura lateral do tórax, né? E ele está abrindo o finoqueto num sentido não das costelas, mas num sentido do queixo para a pelve, né? Na verdade o sentido é o contrário, né? Isso daí pode dificultar um pouco a abertura e faltou abrir um pouquinho mais a lateral. Ganharia mais espaço, né? A pele ele abre muito bem até a maca mesmo, mas a musculatura faltou um pouco, né? Talvez desse mais espaço, mais visibilidade para ele. É lógico que a gente vê logo em seguida aqui tem uma grande quantidade de coágulos ali cardíacos que ele faz a retirada, mas não sei se tem outras lesões, outras regiões sangrantes que talvez daria para visualizar melhor, tendo um pouco mais de abertura nessa incisão. Acho que as camadas profundas, né, os intercostais, a pleura da região látero-posterior, faltou abrir. Até porque se fosse clampear a aorta, nessa abertura você não consegue, você não acessa posteriormente, porque tem pulmão ainda ali, né? Então o pulmão está logo lateralmente ao coração e a aorta está lá no meio. Então por esse corte, o da pele está perfeito. Agora o das estruturas profundas faltou um pouco ali. Mas não sei se ele sentiu segurança em já acessar o coração só por ali, né? Se você não sabe o que está acontecendo, tem que abrir um pouquinho mais, né? Para você ter um melhor acesso à cavidade. Eu acho que mesmo tendo total controle da situação, se você soubesse perfeitamente que é só uma lesão cardíaca, tendo só... eu sei que não tem nada pulmonar ou posterior que eu queira avaliar, eu acho que ainda vale a pena fazer uma abertura maior, porque se você precisar clampear a aorta, nem que seja manualmente, você vai dar mais volume para esse paciente, né? Com certeza. Central. Então, ter o acesso à aorta, eu acho que sempre é muito valioso no procedimento. E até porque quando você abre um pouco mais, o finoqueto ele empurra as costelas. Quando você abre pouco, ele vai quebrar a costela, né? E aí você vai expor várias espículas ósseas de costela que você pode acabar se machucando. Que é uma grande discussão para a gente falar agora desse ponto do vídeo, né? Exato, porque a gente vai ver que tem algumas espículas expostas ali. Então abra mais, se você for fazer, abra mais, não tem problema nenhum abrir. O finoqueto ele vai te dar mais campo, você vai ter acesso à aorta, você vai ter acesso a outras estruturas. Se você for fazer a massagem cardíaca interna, sua mão entra, você não vai ficar batendo muito em costela. Então vale a pena abrir um pouquinho mais. E aí na sequência do vídeo, pelo menos o nosso aqui é o segundo 22, 23, ele está fazendo o que parece a pericardiotomia, né? Isso, O que você achou aí? Parece que ele já tem um pouco de visualização do coração ali, e daí ele corta um pouco para expor... Você vê que a mão dele não entra bem, né? E tem uma espícula ali que é um dente de um tubarão, cara. Nossa, aquilo tá ali, bem na mão. Para cortar a mão é uma beleza, cara. Para o pessoal que nunca fez, a costela corta, mas Nossa corta senhora. Desesperador, assim, isso é pedindo para ter um acidente aí. Reparem no vídeo aí, tem logo lateralmente, abaixo do finoqueto dele, do braço direito do finoqueto, de quem está olhando, tem uma ponta de costela ali, perto da mão direita dele, que, cara, essa ponta de costela tá louca para furar alguém. Isso daí provavelmente não teria acontecido se tivesse aberto mais e o finoqueto tivesse um melhor posicionado. Você vê que o finoqueto, ele está muito para a esquerda da tela, né? Ele tem que ficar um pouco mais para a direita da tela
mesmo no sentido da costela, né? Mais alinhado com a costela. Mais alinhado, isso evitaria de cortar a costela. Mas aí ele fez a pericardiotomia, e nessa hora a gente tem um risco, né, João? Sim. Que é o frênico, né? Que a nossa preocupação aí na hora de luxar o coração, parir o coração, como você preferir, é fazer a abertura do pericárdio, mas sem romper o frênico do paciente, né? Sem cortar o frênico. Sim. E ele faz uma extensão posterior, aí, meio lateral do corte, que me preocupa um pouco com o frênico. Sim. Eu também fiquei preocupado, porque na hora de você fazer a pericardiotomia é no sentido do maior eixo do coração, né? Você vai do ápice do coração, né, de onde seria o ictus, para o externo, assim, para o manúbrio, e isso você poupa o frênico, que está lateralmente a esse corte, né? Quando você faz o prolongamento da sua pericardiotomia para posterior e lateral, há risco de seccionar o frênico, você tem uma paralisia diafragmática à esquerda. Eu não sei se em algum momento ele viu e ele cortou consciente, ou se foi meio às cegas aí e acabou não pegando, mas sempre tomar cuidado com o frênico aí do lado esquerdo, principalmente, que é o que a gente está abrindo, né? Sim. Beleza. E aí ele luxa o coração, parece que o coração está meio tá batendo ainda, tem alguma atividade, né, mecânica. Com Tira certeza, bastante coágulo. esvazia os coágulos. E aí o vídeo corta, a gente percebe que tem um furo, né? No que parece ser o ventrículo direito. Parece direito, né? A gente acha que é ventrículo direito porque o sangue está bem escuro, é uma parede bem fina, né? Você vê que ele passa com facilidade, baixa, bem baixo, assim, bem na região anterior. Se fosse ventrículo esquerdo, estaria sangrando em jato, provavelmente, embora aqui está parado, né? Mas tem cara de ser VD isso daí. Bem para a direita, né? Sim. Acho que fosse VE, o paciente não teria sobrevivido, né? Tem cara de ser VD. E aí ele faz uma sutura bem bonita, sutura foge da coronária, você percebe que a coronária está fora. Também é uma sutura de quem sabe o que está fazendo. Acaba que quem vê treme um pouquinho, mas ele está com uma pinça bem longa, né? Ele está usando o clamp de aorta como reparo. Então, alguém que pelo menos o ponto sabe fazer. O nó, com todo respeito, o nó não é de quem faz nó, né? É um nó que deixa o fio 1 para 1 de cada lado, empurra com o dedão. Você vê que é um nó de quem não está habituado a dar nós. Faz esse nó francês do cirurgião, né? Que passa todos os dedos dentro. Puxa muito o tecido, se olhar cada vez que faz o nó, o coração entra no tórax, sai do tórax, tem bastante força nessa sutura aí, isso pode rasgar tecido, tudo deu certo, felizmente, mas aí a técnica do nó também a gente gosta de treinar e aprimorar, porque isso é importante, porque não adianta nada você fazer um nó muito bonito e acabar rasgando, né? Sim. Mas a passagem do ponto foi bem bonita, foi bem certinha, uma sutura em X, né, que ele fez, 2 passadas com o nó, estancou o sangramento, VD, ele para mesmo. Deu certo, né? Deu certo. Deu certo, porra. Eu pessoalmente não iria para sutura. Você faria o quê? Eu acho que eu preferiria, considerando... É lógico que nem todos os lugares vão ter em pré-hospitalar um folezinho para colocar, mas num lugar que está tão bem equipado quanto esse, que tem clamp de aorta, tem o finoqueto disponível, acho que é minimamente aceitável considerar que talvez deva ter um fole em algum lugar. Sim. Eu acho que eu preferiria passar o fole, transportar esse paciente, ter um acesso até intracardíaco. Perfeito. De volume aí para esse paciente e daí deixar para correção cirúrgica mesmo no local. Eu não acho que foi errado, considerando a técnica dele, acho que alguém que tinha uma técnica boa, mas eu acho que eu preferiria, pelo risco e pelo tudo que você falou mesmo, sabe? Tipo, de puxar o coração, o risco ali de ter uma lesão muscular quando você está dando esse nó, acho que eu talvez preferiria deixar isso para um segundo momento do paciente. O fole é mais conservador, eu concordo. Você não tem por que rasgar, até porque ele deu um ponto no coração parado, o que vocês viram, né? Então é um ponto mais fácil. Sim. Mas cada vez que você está dando um ponto no coração parado, você está perdendo tempo de reanimação, né? O vídeo é editado, a gente não sabe nem se é a mesma pessoa fazendo tudo, não sabe nem se é o mesmo paciente, né? Estamos fazendo uma análise estritamente das imagens que a gente tem aqui. Mas o fole não, o fole você pôs, imediatamente tamponou, é muito rápido, é um acesso vascular, entre aspas, né? Você consegue infundir o que quiser, não tem risco de rasgar
e você controla muito bem o sangramento. Então, eu também sou do time Foley nesse momento. Aí depois, no ambiente controlado, você dá um pontinho lá, né? Sim. Mais forma mais segura, mais precisa. Até porque se o ponto pegar a coronária, meu amigo, tudo que foi feito foi em vão, né? Você acabou de transformar um trauma sangrante num trauma sangrante com infarto. Um infarto de coronária direita ou esquerda, dependendo de onde você estiver. Então tem só tomar esse cuidado. O time Foley acho que ganha nesse caso. Não, muito bom, deu certo, acho que é animal. Não sei o que o pessoal do APH achou, se foi muito imprudente, se foi ousado ou não. Mas deu certo, né? Não tem como questionar isso daí, né? A gente teve também a questão das fotos depois, o paciente aparece. Isso aí é... O paciente estava vivo, mas daí a gente tem essa discussão importante, né? Acho que... Não sei, cara. Eu acho que de tudo minha maior crítica é isso aí. Paciente não é troféu, né? Não é uma caça, né? Você não está expondo um peixe que você acabou de pegar. Eu acho que o paciente levantar a blusa e mostrar a cicatriz é um tanto quanto ridículo, né? A gente não está aí para se gabar disso. Acho que o paciente não tem que ser exposto a isso. Acho que o maior pecado de tudo que aconteceu é esse ser humano aí ter sido exposto dessa forma. Não tem o menor sentido. Se desse errado, será que mostraria? Não mostraria, né? Então... Acho que a foto fala muito mais das nossas vaidades do que do sucesso técnico em si. E até porque foi pro WhatsApp isso, que é um ambiente inseguro, a gente sabe, né? É quebra de sigilo de prontuário, é LGPD, tudo que tu escolhe qualquer critério ético aí, foi violado nesse aspecto. Sim. Muito bom. Faria, João? Tendo a condição de transporte, a possibilidade de fazer, eu faria. Nunca tive a oportunidade de fazer em pré-hospitalar. Num paciente que tivesse indicação. A gente nunca chegou numa situação como essa, mas estando dentro das indicações, com uma equipe que tivesse condição de realizar, com um transporte a tempo, eu faria. É isso aí, parabéns para a equipe que fez, né? A gente vê que quem fez sabia o que estava fazendo, alguns ajustes técnicos apenas e deu certo. Um ponto negativo porque expôs o paciente, não precisava, mas valeu a pena aí, né? E se você tiver condições de fazer, tiver treinamento, a gente super incentiva. Nós não acreditamos que é uma manobra fútil, muito pelo contrário, salva vidas, né? E nesse caso, o salvar vidas não é uma hipérbole, né? De fato, salvam vidas, né? Só tomar muito cuidado porque é muito comum se machucar e as pessoas se expõem demais quando tem uma toracotomia. Isso aí, João? É isso aí, Diego. Já era, então. Então, bora agora treinar. Agora o modelo, né? Não é, pior que não é brincadeira, não. A gente vai pro modelo animal agora mesmo. Então, você que esteve aí, curta o episódio, deixe seu like, dê estrelinhas, comente. Você já fez toracotomia? Você é a favor? Você é contra? O que você acha? O que você faria diferente? E acompanhe o Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, professor Dr. Aécio Góes. Até o próximo episódio.